paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Daniel, capítulo 2. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e todo mal, em nome de Jesus. Amém. A palavra em Daniel, capítulo 2, verso 44, diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Veja aqui, Daniel, ele foi a Deus, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho que muito deixou ele tribulado. E nenhum dos seus magos, dos seus ali adivinhos, conseguia discernir aquele sonho, porque eles tinham que revelar ao rei o sonho e interpretar. Mas Daniel, com seus amigos Anania, Isael, né, e Azarias, eles foram a Deus e buscaram em Deus a resposta para tudo isso, para tudo aquilo, o discernimento, a revelação e a glória foi dada a Deus. Assim nós devemos fazer quando nós tivermos dúvida, estivermos, né, preocupados com algo, nós temos que ir a Deus, buscar em Deus a revelação, o caminho e a verdade. E aqui foi revelado sobre governos, sobre nações, sobre impérios, sobre povos divididos, mas que era um governo que é falho, são nações que têm líderes falhos, homens, né, que não temem a Deus, que são até em partes povos divididos. E também Daniel deixa bem claro que toda a riqueza que o rei Nabucodonosor tinha, que ele representava ali a cabeça de ferro, de ouro, ele também só estava naquela posição porque assim Deus o permitiu, assim Deus quis que fosse. Mas, né, que assim como, olha, verso 45, da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Isto é, depois de todos esses governos, esses impérios, pessoas ali que não eram boas, que não usavam de justiça com o povo, mas só pensavam no ouro, na prata, na riqueza, Deus iria mandar uma pedra não cortada por mão humana, não, né, cortada ali, foi cortada sem mãos, isto é, o nosso Jesus, ele é essa pedra. Ele é essa pedra, ele é a salvação, ele é a solução para todos os problemas. Depois de tudo que nós vemos, lideranças, nações, ali naquele sonho sendo interpretado e dizendo que um governo que representa Jesus, a vinda de Jesus pela segunda vez para trazer a justiça. Ele vai esmiuçar, né? Ele vai quebrar todo o mal, o cobre, o barro, né? O ouro, a prata. E o seu governo é o governo perfeito, inigualável, inquestionável, irrevogável. E é esse governo, nesse governo que está a nossa esperança, que é regido pelo nosso Senhor Jesus. E até Jesus voltar, até ele vir e cumprir tudo, toda essa promessa em amor pelos seus, por aqueles que nele crê, nós temos que permanecer constantemente buscando, orando, clamando, e não deixar que as mazelas, os cansaços, as distrações desse mundo nos leve para longe de Deus, para longe de Jesus. Que a nossa esperança esteja nele, que nós venhamos estar atentos que reino dividido, ele causa destruição. Mas quando estamos unidos com Deus, com Jesus, quando nós estamos esperando nele, alicerçado nele, ele vem e ele aniquila todo o mal. Assim como Daniel interpretou esse sonho, que foi o próprio Deus que fez Nabucodonosor ter aquele sonho. E Deus queria que ele soubesse que nenhum poder e nenhuma grandeza
era por mérito de Nabucodonosor, mas foi por permissão de Deus. E o próprio Deus enviou seu filho amado Jesus, e ele vai voltar, ele nos remiu, ele pagou o preço na cruz, e ele voltará agora como um juiz, e ele vai aniquilar todo o império das trevas, todo o desgoverno que nós vemos que nos traz indignação. É o próprio Deus que vai vir e vai aniquilar todo o mal, toda armadilha e toda cilada, porque dele é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Então, quando o rei Nabucodonosor, ele viu toda a interpretação, todo o sonho detalhado que Daniel falou, ele não teve dúvida alguma de que Daniel servia a um Deus poderoso. E ele disse no verso 47, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis. E a revelação dos segredos, pois pudeste revelar o segredo. Então, Deus revelou ao homem algo que somente o homem e Deus sabia. Vai ter coisas que Deus vai permitir, né? Aí o homem receber de Deus algo que vai perturbar. E Deus vai levar servos e servas dele para revelar, para que eles venham ter entendimento de que é o próprio Deus que está falando com aquela pessoa. É o próprio Deus, assim como Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel. E ele entendeu, o seu Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus da revelação. Ele é o Deus de infinita bondade, né? Ele é o Deus que revela o profundo e o escondido. Ele se rendeu ao Deus de Daniel, né? Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes dons e pôs por governador de todas as províncias da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Então Daniel, ele quis favorecer os seus amigos, ele deu a glória a Deus, o poder e a honra a Deus poderoso e santo, e ele permaneceu às portas do rei, porque ali, quando um homem e uma mulher buscam Deus, Deus honra. Quando ele não tira a glória do Senhor, Deus é quem honra. Então, ali ele estava às portas do rei, porque quando o rei precisava, ele sabia que ali tinha um homem de Deus que ia trazer a revelação vinda do próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Que lindo é servir e depender de Deus. Que lindo é não olhar para os desgovernos, não é olhar e se admirar com conquistas e coisas humanas, mas é entender que é Deus quem nos direciona e nos honra e nos livra de todo mal. Até aquele que está no poder, que está no topo, ele está lá porque assim Deus o permitiu. Assim como Deus revelou-se a Nabucodonosor, dizendo: olha, você é a cabeça de ouro, mas você está aí porque assim eu permiti. Porque tudo é permissão do nosso Senhor, do Criador do céu e da terra, para honra e glória do Senhor. Então, não fique preocupado com os desgovernos, não fique preocupado, mas se lance aos pés do Senhor. Não deixe as notícias, as coisas te distanciar, trazer temor, mas confia no Deus poderoso e santo. Entrega a tua vida na mão dele, é ele quem te honra, é ele quem, né, pode ter armado ciladas para te derrubar, para te, né, deixar aí nessa situação como Daniel. Ele estava com um decreto, né? Aquele decreto era para todos aqueles que tinham alguma revelação, que exercia alguma função espiritual. Seriam todos ali aniquilados. Mas Daniel, ele pediu um tempo e foi aonde? Buscar em Deus. Eu não sei qual situação que você se encontra, das decisões que você precisa tomar ainda nesses últimos dias desse ano, mas busca no Senhor, deixa tudo para trás, né? E vai buscar as respostas em Deus. Não faça mais nada na força do teu braço, mas vai buscar em Deus a resposta para aquilo que você tanto necessita. Entregue a tua vida ao Senhor e dele vai vir a resposta, dele vai vir o direcionamento. E quando você dar a honra a ele, você vai ser honrado
no centro, né, na face da terra. Jesus no centro e você vai estar guardado, protegido e alicerçado, né, pelo próprio Deus. É Ele quem vai ali te direcionar para algo muito grandioso e poderoso em nome de Jesus. Amém? Então lembre-se que pode você ver reis, governos, injustiças, né, desgovernos, mas vai se levantar um rei que já veio e ele vai destruir e ele vai governar, né? E vai ser estabelecido esse governo para todos sempre. Amém. E a nossa esperança é esse, que o maior governo, certo, fiel e verdadeiro, está em Jesus, o nosso Redentor, Salvador. Em nome de Jesus, amém? Então, eu não sei. Talvez vai vir situações até você. Peça sabedoria a Deus para você poder direcionar. E assim você vai ser honrado como Daniel foi, para honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus fala muito no meu coração. Em nome de Jesus, vai vir uma situação muito difícil, uma decisão que alguém muito poderoso vai precisar de uma resposta. Aleluia. E você busque no Senhor a resposta. Não queira dar a resposta de imediato. Vai orar, jejuar, buscar em Deus a resposta. E Deus vai te direcionar. E isso vai te trazer uma honra e um favor vindo do próprio Deus. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Vai ter uma situação em que vão buscar em você discernimento, ajuda para resolver. E isso vindo do próprio Deus. Você vai deixar bem claro que é Deus revelando, que é Deus direcionando. E Deus vai permitir essa pessoa te honrar na face da terra. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.